Em 4 anos de casamento, meu marido nunca me tocou, nem uma vez. E numa noite de fúria, depois de uma garrafa de vinho e uma discussão devastadora, acabei na cama com o irmão dele. Aquela noite destruiu tudo, mas também me libertou de uma forma que nunca imaginei. Hoje, vou contar essa história que guardei por tanto tempo e espero que sirva de alerta sobre frustração, impulso e as consequências de decisões tomadas na raiva. Mas antes, deixa eu te pedir uma coisa. Se você está gostando dessa história, deixa um like aqui embaixo, se inscreve no canal e comenta de qual cidade você está me assistindo. Adoro saber que tem gente do Brasil inteiro acompanhando essas histórias de superação. Agora vem comigo, porque o que eu vou contar vai mexer profundamente com você. Meu nome é Helena, tenho 59 anos hoje, mas quando essa história começou eu tinha 28 anos e morava em Curitiba, Paraná. Era 1994 e eu tinha acabado de casar com o Daniel, um rapaz que conheci na faculdade de administração. Ele era bonito, inteligente, de família boa, trabalhava como gerente numa empresa de importação. No papel, era o marido perfeito. Na prática, foi meu maior erro. Nosso namoro foi normal. 2 anos de relacionamento onde a gente se conheceu, se apaixonou, fez planos. Daniel sempre foi mais reservado, mais fechado emocionalmente. Mas eu atribuía isso à personalidade dele. Tinha gente expansiva e gente mais contida. E ele era do segundo tipo. Beijávamos, nos abraçávamos, mas ele nunca pressionou para ir além. Respeitava meus limites, dizia. Eu era virgem e ele parecia não ter problema em esperar o casamento. Casamos numa cerimônia linda em setembro de 1994. Igreja cheia, vestido de noiva dos sonhos, festa com mais de 200 convidados. Meus pais choraram de emoção, a mãe dele também. Todo mundo dizendo que éramos o casal perfeito, que íamos ser muito felizes se eles soubessem o que estava por vir. Alugamos um apartamento de 2 quartos, num bairro bom, mobiliamos com gosto. Estávamos prontos para começar nossa vida junto. A noite de núpcias foi estranha. Chegamos no apartamento depois da festa, cansados, mas animados. Eu tinha comprado uma camisola especial, me arrumei no banheiro, saí esperando aquele momento que toda recém-casada espera. Daniel estava sentado na beirada da cama, ainda de terno, com uma expressão que não consegui decifrar. Helena, estou muito cansado. Foi um dia longo. Podemos deixar para amanhã? Fiquei desapontada, mas entendi. Realmente tinha sido um dia exaustivo, mas o amanhã chegou e ele arrumou outra desculpa. Estou com dor de cabeça. No outro dia, preciso acordar cedo amanhã. Melhor dormir. E assim foram passando os dias, as semanas, os meses. Sempre tinha um motivo para não me tocar. Trabalho estressante, cansaço, dor de cabeça, preocupação com conta a pagar. Comecei a me sentir feia, indesejável, rejeitada. Olhava no espelho, tentando encontrar o defeito que fazia meu marido não me querer. Tentei conversar várias vezes. Daniel, a gente precisa falar sobre isso. Sobre o quê? Sobre a gente não ter intimidade. Já faz 3 meses que casamos e você nunca me tocou. Ele ficava irritado. Helena, não transforma isso em problema. Estou cansado, estressado com o trabalho. Quando as coisas acalmarem, a gente resolve isso. Mas as coisas nunca acalmavam. Sempre tinha algo novo para justificar a distância. Minha mãe começou a fazer perguntas sutis. E aí, filha? Quando vem o neto? Logo, mãe. Mentia. Estamos aproveitando um pouco só nós dois primeiro. Mas por dentro estava me destruindo. Tinha 28 anos, recém-casada e vivendo como roommate do próprio marido. Dividíamos apartamento, conta, refeições, mas não dividíamos cama. Ele dormia virado para o lado dele, eu para o meu, com um abismo entre nós que crescia a cada noite. Foi no primeiro ano de casamento que conheci o Guilherme. Irmão mais novo do Daniel, tinha 26 anos, era completamente diferente dele. Onde Daniel era reservado e sério,
Guilherme era expansivo e brincalhão. Trabalhava como fotógrafo freelancer, vivia viajando, tinha uma energia contagiante. Veio passar uns dias com a gente porque estava fazendo uns trabalhos em Curitiba. A presença dele mudou a dinâmica da casa. De repente tinha conversa, tinha risada, tinha vida. Guilherme contava histórias das viagens dele, mostrava fotos incríveis que tinha tirado, me perguntava sobre mim, sobre meus sonhos. Era a atenção que eu não recebia do próprio marido há meses. Daniel parecia nem se importar com a proximidade que estava se desenvolvendo entre mim e o irmão. Talvez porque fosse inocente, no início. Guilherme ficou uma semana, e naquela semana eu me senti mais viva do que nos meses de casamento. Não era atração física no início, era simplesmente alguém me vendo como pessoa, me tratando como mulher, me fazendo sentir que eu existia. Quando ele foi embora, a casa voltou àquele silêncio sufocante, àquela rotina morta. E eu percebi o quanto era infeliz. 2 anos de casamento se passaram. 2 anos sem sexo, sem intimidade, sem conexão física nenhuma. Tentei de tudo. Me arrumava mais, usava roupa provocante em casa, tentava iniciar algo. Daniel sempre recuava. Helena, para com isso. Não estou com cabeça agora. Procurei ginecologista achando que o problema era comigo. Estava tudo normal. Sugeri que ele procurasse um médico. Talvez tivesse algum problema hormonal. Ele se recusou. Não, tenho nada. O problema é você, que fica me pressionando. Foi então que comecei a suspeitar que havia algo mais. Talvez ele fosse gay e tivesse casado para esconder. Talvez tivesse alguém fora do casamento. Talvez simplesmente não sentisse atração por mim e tivesse casado por pressão da família. Seja qual fosse a razão, o resultado era o mesmo. Eu estava presa num casamento morto, me sentindo indesejada, desperdiçando minha juventude. Minha amiga Luciana foi a primeira a sugerir que eu deveria terminar. Helena, isso não é casamento, é tortura. Você tem 30 anos, é bonita, tem vida pela frente. Por que continua nisso? Porque tenho medo, admiti. Medo de admitir que falhei, que escolhi errado, que vou decepcionar minha família. E porque ainda tenho esperança de que ele mude. Ela balançou a cabeça. 2 anos, Helena. Se não mudou em 2 anos, não vai mudar. No 3º ano, a situação piorou. Daniel ficou ainda mais distante. Mal conversava comigo, chegava tarde do trabalho, passava os fins de semana no computador. Quando tentava puxar assunto, ele era monossilábico. Vivíamos como estranhos que compartilhavam endereço. Pensei em separar 1000 vezes, mas algo sempre me segurava. Vergonha, medo, esperança tola de que um dia acordaria e ele seria diferente. Foi numa noite de sexta-feira, já no 4º ano de casamento, que tudo explodiu. Eu tinha feito um jantar especial, comprado vinho, me arrumado. Estava determinada a ter uma conversa definitiva. Daniel chegou às 11 da noite, sem avisar, cheirando a perfume feminino. Olhei para ele incrédula. Onde você estava? No trabalho? Até 11 da noite, com cheiro de perfume de mulher? Ele ficou na defensiva. Tinha uma confraternização. E daí? E daí? Gritei, algo se quebrando dentro de mim. 4 anos, Daniel. 4 anos que você não me toca. 4 anos que me trata como mobília. E agora chega cheirando a outra? Ele revirou os olhos. Lá vem você de novo com essa paranoia. Paranoia? Você me rejeita todo santo dia. Me faz sentir feia, indesejável. E agora fica com ar de superioridade? Como se eu fosse o problema. Ele me olhou com frieza. Talvez você seja. Já pensou nisso? Aquelas palavras me rasgaram. Senti lágrimas de raiva descerem. Sai agora antes que eu faça algo que vou me arrepender. Ele pegou as chaves, com prazer, e saiu batendo a porta. Fiquei ali parada, tremendo de raiva, de humilhação, de anos de frustração acumulada. Abri o vinho que tinha comprado para o jantar romântico e comecei a beber, direto da garrafa. Estava já na metade da garrafa quando o telefone tocou. Era Guilherme. Helena, o Daniel está aí?
Acabou de sair. Por quê? Porque ele me ligou dizendo que vocês brigaram e ele ia dormir no hotel. Queria saber se você está bem. Soltei uma risada sem humor. Estou ótima. Sozinha no meu casamento morto bebendo vinho. Perfeita. Ele ficou em silêncio. Quer companhia? Não deveria querer, mas ouvi saindo da minha boca. Quero. Guilherme chegou meia hora depois. Quando abri a porta, ele me viu com os olhos vermelhos de chorar, roupa toda amassada, garrafa de vinho pela metade. Entrou e me abraçou. E naquele abraço, algo que estava contido há 4 anos começou a rachar. Chorei no ombro dele, desabei, contei tudo. Os 4 anos sem sexo, a rejeição constante, me sentir feia, a humilhação daquela noite. Ele me ouviu em silêncio, acariciando meus cabelos. Quando terminei, ele segurou meu rosto com as 2 mãos. Helena, você não é o problema. Nunca foi. Meu irmão é idiota se não vê a mulher incrível que tem. Olhei para ele, para aqueles olhos cheios de algo que não via há anos. Desejo. E pela primeira vez em 4 anos, alguém me olhava como mulher. Guilherme, sussurrei. Não, a gente não pode. Mas mesmo dizendo isso, não me afastei. Ele se aproximou devagar. Me manda embora se você quer que eu vá, porque se ficar vou beijar você. E aí não vai ter volta. Minha cabeça gritava para mandar ele embora. Mas meu coração, meu corpo, 4 anos de frustração gritavam outra coisa. Fica. E então ele me beijou. E tudo mudou. Aquele beijo foi diferente de tudo que tinha experimentado. Não era técnico, não era calculado. Era pura necessidade. Anos de fome se alimentando de repente. Guilherme me beijava como se eu fosse algo precioso que ele tinha esperado muito tempo para ter. E eu correspondia com uma intensidade que nem sabia que tinha dentro de mim. O vinho tinha tirado minhas inibições. A raiva tinha quebrado minhas barreiras morais. E ali estava eu, beijando o irmão do meu marido na sala do meu apartamento. Quando nos separamos para respirar, a realidade bateu por 1 segundo. Guilherme, a gente não pode fazer isso. Ele é seu irmão, meu marido. Guilherme encostou a testa na minha. Eu sei que é errado em todos os níveis. Mas Helena, faz 2 anos que eu te quero. Desde aquela primeira semana que passei aqui. Vi como meu irmão te trata. Vi como você definha nesse casamento. E quis te tirar daqui 1000 vezes. Mas não podia. Até agora. Aquelas palavras foram combustível. Alguém me queria. Alguém me via. Alguém me desejava de verdade. Peguei a garrafa de vinho e bebi mais um gole. Holandês corajoso. Precisava. Porque o que ia fazer era atravessar uma linha que não tinha volta. Guilherme pegou a garrafa da minha mão e bebeu também. A gente ficou ali olhando um para o outro, sabendo que o próximo movimento mudaria tudo. Foi ele quem tomou a iniciativa. Me pegou no colo, coisa que Daniel nunca tinha feito, e me levou para o quarto. O quarto que eu dividia com o marido dele. Aquilo devia ter me feito parar, devia ter me trazido à razão. Mas não trouxe. Só intensificou a raiva, o desejo de profanar aquele espaço que simbolizava 4 anos de rejeição. Se Daniel não me queria ali, outro queria. E ia ter. O que aconteceu naquela noite foi ao mesmo tempo libertador e devastador. Guilherme foi gentil, atencioso, me tratou como eu tinha sonhado ser tratada na noite de núpcias que nunca tive. Pela primeira vez em 4 anos de casamento, alguém me tocava, me desejava, me fazia sentir mulher. Chorei durante e Guilherme limpou minhas lágrimas sem parar. Tá tudo bem? Quer que eu pare? Não para. Por favor, não para. Depois, deitados lado a lado naquela cama que sempre tinha sido fria e vazia, a culpa começou a chegar, mas vinha em ondas, misturada com alívio, com satisfação, com raiva do Daniel. Guilherme segurou minha mão. No que você está pensando? Em tudo. No que acabamos de fazer. No Daniel. Em como me sinto culpada, mas também não me arrependo. É possível sentir as 2 coisas ao mesmo tempo? Ele virou para mim. Helena, o que fizemos foi errado. Não vou mentir e dizer que não foi. Traição é traição.
ainda mais sendo irmão, mas também não vou fingir que me arrependo, porque não me arrependo. Queria você faz tempo, e agora que tive, só quero mais. Aquelas palavras eram perigosas. Isso não pode acontecer de novo. Falei, mas sem convicção. Não podemos continuar isso. Eu sei. Mas vamos? Perguntou, já sabendo a resposta. Não sei. Preciso pensar. Guilherme foi embora antes do amanhecer. Não podíamos arriscar que alguém o visse saindo do apartamento àquela hora. Quando a porta fechou, sentei na cama ainda desfeita, com o cheiro dele nos lençóis, e tentei processar o que tinha feito. Tinha traído meu marido, com o irmão dele, na cama dele. Era tão errado que quase parecia impossível que tivesse realmente acontecido, mas tinha. E a marca estava ali, nas roupas espalhadas pelo chão, nos lençóis amassados, no cheiro de sexo que impregnava o quarto. Daniel voltou no sábado de manhã. Eu já tinha trocado os lençóis, tomado banho longo tentando lavar a culpa junto com o cheiro do irmão dele, arrumado a casa. Ele entrou sem falar nada, foi direto para o quarto pegar roupa limpa, tomou banho e saiu de novo. Nem olhou na minha cara, nem perguntou como eu estava, nem se desculpou pela briga. Apenas tratou aquilo como mais um dia normal na vida dele. E eu percebi, não ia mudar. Nunca ia mudar. Nos dias seguintes, Guilherme me mandou mensagem. Precisamos conversar sobre o que aconteceu, sobre nós. Eu ignorava, apagava, tentava fingir que aquela noite não tinha existido, mas não conseguia parar de pensar. Não conseguia parar de lembrar como tinha se sentido ser desejada, ser tocada, ser vista como mulher. Daniel continuava com sua rotina, normal, como se aquela briga nem tivesse acontecido. Chegava tarde, dormia virado para o canto dele, mal falava comigo. Foi a Luciana quem percebeu que algo tinha mudado. A gente estava tomando café num sábado à tarde quando ela me olhou com aquele olhar analítico dela. Aconteceu alguma coisa. O quê? Você está diferente, mas não sei. Mais viva, talvez, mas também mais culpada. O que foi? Tentei mentir, mas ela me conhecia bem demais. Fiz uma besteira, Luciana. Uma besteira grande. Ela se inclinou. Conta. Contei tudo. A briga, o vinho, o Guilherme, a noite toda. Ela ficou em silêncio por um tempo longo. Finalmente disse: Helena, você sabe que isso é uma bomba, né? Irmão do seu marido é a pior pessoa que você podia escolher. Eu sei, mas não foi escolha. Foi impulso, foi raiva, foi 4 anos de frustração explodindo. E agora não sei o que fazer. Ela suspirou. Primeiro, você decide o que quer. Quer ficar casada? Quer tentar fazer funcionar com o Daniel? Ou quer sair? Aquela pergunta era a que eu vinha evitando, porque a resposta assustava. Não queria mais ficar casada. Não depois daquela noite. Não depois de sentir o que era possível sentir. Mas separar significava admitir falha, decepcionar família, enfrentar julgamento. E se envolver com Guilherme significava destruir a família dele, causar escândalo, ser vista como a pior espécie de mulher. Não sei o que fazer, admiti. Estou presa. Guilherme apareceu na porta do prédio uma semana depois. Ligou do porteiro dizendo que precisava falar comigo. Daniel estava viajando a trabalho, então deixei ele subir. Quando entrou, a tensão sexual era palpável. A gente ficou ali, na sala, mantendo distância, sabendo que se tocássemos ia acontecer de novo. Helena, preciso que você seja honesta comigo. O que aconteceu foi só raiva do meu irmão ou teve algo mais? Olhei para ele, para aquele homem que tinha me mostrado que eu ainda era capaz de sentir. Não sei, foi muitas coisas ao mesmo tempo. Raiva, frustração, desejo, necessidade. Não consigo separar. Ele deu um passo mais perto. E se eu disser que quero você de verdade? Que não foi só uma noite para mim? Que estou disposto a enfrentar meu irmão, minha família, o julgamento de todo mundo? Meu coração acelerou. Guilherme, você não sabe o que está dizendo. Sei sim. Tô dizendo que te quero te tirar desse casamento morto,
que quero te fazer feliz. Era tudo o que eu queria ouvir. Mas também era impossível. Você é irmão dele. Se eu sair do Daniel para ficar com você, vão me crucificar. Vão dizer que eu destruí a família. E eles vão estar certos. Ele segurou meu rosto. Não está destruindo nada. Já estava destruído. Meu irmão te abandonou emocionalmente há 4 anos. Isso não é casamento. E eu não vou fingir que não sinto nada por você só porque é inconveniente. Me beijou de novo. E de novo perdi qualquer resquício de controle. Fizemos amor ali mesmo, na sala, no sofá, sem vinho dessa vez, como... Desculpa. Era escolha consciente, desejo puro, algo que estava crescendo e que nenhum de nós conseguia ou queria parar. Depois, ele deitou comigo no sofá, acariciando meu cabelo. Vou te dar tempo para decidir o que quer, mas preciso que saiba. Estou aqui. Quando você estiver pronta para sair, estarei esperando. Os meses seguintes foram os mais confusos da minha vida. Daniel e eu continuávamos casados, morando juntos, mas cada vez mais distantes. Ele nem percebeu que algo tinha mudado em mim. E Guilherme e eu começamos um caso. Escondido, errado, mas intenso. Ele vinha quando Daniel viajava. A gente se encontrava em cafés longe do bairro. Trocávamos mensagens apagadas depois de lidas. Era vida dupla, era mentira, era traição constante. E a culpa? A culpa vinha em ondas. Tinha dias que eu conseguia justificar. Daniel tinha me abandonado primeiro, tinha me rejeitado, tinha me feito sentir indesejável. Eu tinha direito de buscar felicidade em outro lugar. Mas tinha dias que a culpa era insuportável. Estava traindo não só o marido, mas com o irmão dele. Estava destruindo uma família. Estava sendo exatamente aquilo que sempre julguei em outras mulheres. Foi Dona Rosa, minha sogra, quem começou a desconfiar. Numa reunião de família que os irmãos tiveram que estar presentes, ela percebeu os olhares entre mim e Guilherme. Depois, me puxou de lado na cozinha. Helena, preciso te perguntar uma coisa. E quero honestidade. Tem algo entre você e o Guilherme? Gelei. Claro que não, Dona Rosa. A senhora está imaginando coisas. Ela me olhou com aqueles olhos de mãe que tudo vê. Espero que sim, porque se tiver, vai dar muito errado. Para todo mundo. Aquela conversa me assustou. Se a sogra estava desconfiando, quanto tempo até outros perceberem? Quanto tempo até tudo explodir na nossa cara? Conversei com Guilherme. A gente precisa parar com isso. Sua mãe está desconfiando, logo todo mundo vai saber. Ele segurou minha mão. Então vamos assumir. Você pede divórcio, eu assumo que te quero e enfrentamos juntos. Assumir o quê? Que estamos tendo um caso enquanto sou casada? Que destruímos a família? Não é tão simples assim. Mas ele tinha razão numa coisa. Não dava mais para continuar naquele limbo. Casada com um homem que não me queria, tendo caso com o irmão dele, mentindo para todo mundo. Uma hora ia explodir. E quando explodisse, as consequências seriam devastadoras. Precisava tomar uma decisão, ficar ou sair, assumir ou esconder, escolher a mentira confortável ou a verdade dolorosa. E o tempo para decidir estava acabando. A decisão foi tomada por mim numa terça-feira chuvosa de junho. Daniel tinha chegado em casa às 2 da manhã, sem explicação, sem desculpa. Entrou, foi direto para o banheiro, tomou banho e dormiu. No dia seguinte, quando perguntei onde tinha estado, ele simplesmente disse, trabalhando, como se eu fosse idiota, como se 4 anos de mentiras não fossem suficientes para eu reconhecer mais uma. Foi naquele momento que decidi, ia pedir o divórcio, não por causa do Guilherme, por causa de mim, porque merecia mais do que aquilo. Mas contar para o Daniel foi mais difícil do que imaginei. Marquei de conversar com ele num sábado à tarde, quando sabia que ia estar em casa. Daniel, precisamos conversar sério. Ele nem levantou os olhos do jornal. Sobre o quê? Sobre nosso casamento, ou a falta dele. Quero me separar.
Aí sim ele olhou, com aquela expressão que eu não conseguia decifrar. Meio surpreso, meio aliviado. Por quê? Perguntou como se realmente não soubesse. Dei uma risada sem humor. Por quê? 4 anos, Daniel. 4 anos que você não me toca. 4 anos que vivemos como estranhos. 4 anos que eu tento fazer isso funcionar e você me rejeita todo santo dia. Não aguento mais. Ele fechou o jornal devagar. Se é o que você quer. A frieza daquelas palavras foi como tapa. Nem tentou salvar o casamento, nem perguntou se dava para consertar. Só aceitou. Como se estivesse aliviado de finalmente se livrar de mim. Tudo bem, então. Vou falar com o advogado segunda-feira. Você pode continuar morando aqui até acharmos solução para os bens. Ele assentiu. Parece justo. E foi isso. 4 anos de casamento terminados numa conversa de 5 minutos. Sem drama, sem choro, sem tentativa de salvar nada. Apenas 2 estranhos concordando em seguir caminhos separados. Senti alívio misturado com tristeza pelo tempo perdido. Contei para o Guilherme naquela mesma noite. Pediu divórcio. Ele ficou em silêncio por um momento. E agora? A gente assume? Balancei a cabeça. Não. Pelo menos não ainda. Preciso fazer isso direito. Divorciado primeiro, curada primeiro, reconstruída primeiro, depois a gente vê. Ele ficou desapontado, mas respeitou. Te espero. Quanto tempo precisar. Mas o universo tinha outros planos. Na semana seguinte, Daniel descobriu tudo. Não sei como. Talvez tenha visto mensagem apagada mal, talvez Dona Rosa tenha comentado algo, talvez intuição. Mas ele descobriu. Chegou em casa numa quinta-feira à noite, entrou no quarto onde eu estava arrumando roupa e disse: "É com meu irmão, não é? Por isso você quer o divórcio, porque está transando com o Guilherme." Gelei. Tentei negar, mas ele não deixou. "Não mente. Vi vocês. Fui no apartamento dele ontem. Vocês estavam na varanda, se beijando, achando que ninguém ia ver. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Daniel, Ele levantou a mão. Não quero ouvir desculpa. Você é uma vadia. Transou com meu irmão, na minha cama. Enquanto eu pagava as contas, te sustentava, te dava teto. A raiva que tinha contido por 4 anos explodiu. Sustentava? Eu trabalhava também. Pagava metade de tudo. E me dava teto. Esse teto era prisão. Você me rejeitou por 4 anos. 4 anos sem me tocar, sem me querer, sem nem explicar por quê. Fiquei definhando enquanto você fazia o quê, porque tenho certeza que também estava com alguém. Ele ficou vermelho. Não é da sua conta o que eu faço, mas não é da minha conta. Sou sua esposa. Ou era. Até você me abandonar emocionalmente. Você é patética. Ele cuspiu, se atirando para o meu irmão porque não conseguia lidar com a rejeição. Dei um passo à frente. Patética? Eu? Você que casou comigo sabendo que não me queria, sabendo que não ia me tocar. Por que, Daniel? Por que diabos você casou comigo? Ele ficou em silêncio, mas vi algo nos olhos dele, algo que confirmou o que eu sempre desconfiei. Você é gay, não é? Casou comigo para esconder, para ter fachada de normalidade. Sai daqui, ele disse com voz baixa e perigosa. Sai agora antes que eu faça algo que vamos nos arrepender. Não vou sair. Essa casa é minha tanto quanto sua. Então eu saio. E pode ter certeza que vou contar para todo mundo o tipo de mulher que você é. Que transou com o cunhado. Que destruiu uma família. Pode contar. Mas eu também vou contar o tipo de homem que você é. Que me enganou, me usou, me fez desperdiçar 4 anos da minha vida. Ele saiu batendo a porta. E meia hora depois, o telefone tocou. Era Dona Rosa, Helena. O Daniel me contou tudo. Como você pôde? Com o Guilherme? Com o irmão dele? Que tipo de mulher faz isso? Tentei explicar. Tentei contar sobre os 4 anos, sobre a rejeição, sobre me sentir abandonada. Mas ela não queria ouvir. Isso não justifica traição. Não justifica destruir uma família. Você é uma sem-vergonha. E desligou na minha cara. As ligações se seguiram.
cunhada indignada, tios escandalizados, até minha própria mãe ligou chorando. Helena, o que você fez? Todo mundo está comentando, dizendo que você traiu o Daniel com o irmão dele. Isso é verdade? Não consegui mentir. É verdade, mãe. Mas tem mais nessa história. Tem 4 anos de casamento morto, de rejeição, de me sentir indesejada. Ela suspirou. Mesmo assim, filha, irmão do marido, é o pior que você podia escolher. Guilherme tentou me ver, mas eu pedi espaço, precisava processar, precisava lidar com o escândalo, precisava decidir o que fazer. O advogado me ligou dizendo que Daniel estava pedindo divórcio litigioso agora, alegando adultério, e que ia ser feio. Ele tá pedindo para você sair de casa, tá pedindo indenização, tá fazendo disso uma guerra. Minha vida tinha virado um circo e eu era a vilã principal do espetáculo. A Luciana foi a única que ficou do meu lado. Apareceu em casa com vinho e comida. Olha, você fez merda, não vou mentir. Irmão do marido foi péssima escolha, mas entendo por quê. 4 anos é muito tempo para ficar sem afeto, sem toque, sem amor. E o Daniel também teve culpa nisso, grande culpa. Aquilo me fez chorar, todo mundo me julgando, me chamando de vadia. Mas ninguém perguntava por que eu tinha feito. Ninguém queria saber dos 4 anos de sofrimento. Guilherme apareceu na porta 2 dias depois. Forçou a entrada quando tentei mandá-lo embora. Helena, não vou deixar você enfrentar isso sozinha. Eu te coloquei nessa situação tanto quanto você. E vou assumir. Vou dizer para todo mundo que te amo, que foi escolha minha também. Que não fui seduzido por você. Você vai destruir sua relação com seu irmão permanentemente. Já destruí. Ele me ligou, disse que nunca mais quer falar comigo. Que para ele eu morri. Nossa mãe também. Mas não me arrependo. Como não se arrepende? Gritei. Perdeu sua família? Por quê? Por mim? Por um caso que começou em raiva e vinho? Ele segurou meus ombros. Não foi só caso. Não para mim. Te amo, Helena. Amo há 2 anos. E sim, a forma como começou foi errada. Mas o que sinto é real. E vou lutar por você se você me deixar. Não sei se quero que lute. Não sei se quero destruir mais vidas. Já basta o estrago que fiz. O processo de divórcio virou pesadelo. Daniel estava sendo cruel, usando o adultério contra mim em tudo, pedindo que eu saísse de casa sem direito a nada, espalhando a história para todo mundo que conhecíamos, transformando eu em monstro e ele em vítima. E parte de mim achava que merecia. Merecia o julgamento, merecia a punição, merecia carregar aquela culpa. Foi minha terapeuta que comecei a ver nessa época, quem me deu outra perspectiva. Helena, você fez escolhas ruins, mas não fez sozinha. Seu ex-marido te rejeitou por 4 anos, te usou como fachada possivelmente, te deixou numa situação impossível. Você reagiu mal? Sim, mas não carregue toda a culpa sozinha. Aquilo me libertou um pouco. Não tirava minha responsabilidade, mas mostrava que não era simples vítima e vilão, era mais complexo. 3 meses depois do escândalo, tudo ainda estava caótico. O divórcio se arrastava. A família do Daniel me odiava. Minha própria família mal falava comigo. E Guilherme estava ali, constante, me apoiando, mesmo tendo perdido tudo. Uma noite, depois de uma audiência particularmente difícil, ele me perguntou: "Você me ama? Ou sou só consequência da sua raiva com meu irmão?" Olhei para ele, para aquele homem que tinha sacrificado o relacionamento com o irmão, com a mãe, com metade da família por mim. Não sei. Honestamente não sei. Sei que gosto de você, sei que me sinto bem quando estamos juntos, mas não sei se é amor ou culpa, ou gratidão, ou tudo misturado. Ele assentiu triste. Quando souber, me avisa, porque eu sei o que sinto. E vou estar aqui, esperando. Mas será que o amor construído em traição podia ser real? Será que algo que começou tão errado podia dar certo? Ou estávamos condenados a carregar aquele pecado original para sempre? Não tinha resposta. Só tinha mais perguntas
e um futuro incerto. A revelação veio 6 meses depois do escândalo, numa tarde que eu nunca vou esquecer. Estava no mercado quando vi Daniel, pela primeira vez desde a separação. Ele estava com alguém, um homem, jovem, bonito, e a intimidade entre eles era óbvia. A mão na cintura dele, o sorriso que nunca tinha me dado, o brilho nos olhos que nunca vi quando olhava para mim. Eles se beijaram, ali mesmo, na frente de todo mundo, e tudo fez sentido. Fiquei paralisada no corredor do mercado, segurando uma cesta de compras, vendo meu ex-marido ser feliz com alguém de uma forma que nunca foi comigo. E não era porque eu não prestava, não era porque eu não era bonita o suficiente ou desejável o suficiente, era porque eu era mulher. E ele nunca tinha me querido porque nunca quis mulher nenhuma. Tinha casado comigo como fachada, como escudo contra uma sociedade que não aceitava quem ele realmente era. A raiva que senti naquele momento foi diferente de todas as outras. Não era raiva por ele ser gay. Era raiva por ter me usado, por ter desperdiçado 4 anos da minha vida sabendo que nunca ia me querer, por ter me feito sentir feia, quebrada, inadequada, quando o problema nunca fui eu. Fui para casa tremendo e liguei para o Guilherme. Você sabia? Perguntei assim que ele atendeu. Sabia que seu irmão é gay? Silêncio do outro lado. Suspeitava, ele disse finalmente, mas nunca tive certeza. E ele nunca confirmou. Por que você pergunta? Porque acabei de ver ele no mercado, com um homem, beijando, sendo feliz de uma forma que nunca foi comigo. Mas silêncio. Helena, sinto muito. Eu devia ter te contado minha suspeita. Devia ter te alertado antes de você casar. Mas achei que estava errado, que era só impressão minha. Desliguei e chorei. Chorei por tudo. Pelos 4 anos perdidos. Pela traição emocional que tinha sofrido. Por ter sido usada como disfarce. Mas também chorei de alívio. Porque finalmente entendia. Não era culpa minha. Nunca foi. E toda aquela dor, toda aquela rejeição, toda aquela sensação de inadequação tinha sido baseada numa mentira que ele contava para si mesmo e para os outros. Confrontei ele 2 dias depois. Marquei de nos encontrarmos num café neutro. Quando sentou, já sabia pelo meu rosto que eu tinha descoberto. Vi você com ele, com o Rafael. Daniel ficou branco. Helena, não. Você vai me ouvir agora. Você é gay, sempre foi. E casou comigo sabendo disso. Me usou como fachada por 4 anos. Me fez sentir feia, indesejável, quebrada. Tudo para esconder quem você realmente é. Ele baixou a cabeça. Sinto muito. Eu não sabia o que fazer. Minha família é conservadora, meu trabalho é conservador. Ser gay em 1994 não era como é hoje. Eu tinha medo. Medo de ser rejeitado, de perder tudo. Então casei com você achando que podia funcionar, que podia fingir, que podia ser normal. E destruiu minha vida no processo, eu sei. E sinto muito, de verdade. Você não merecia isso. Merecia honestidade desde o início. Merecia a chance de escolher se queria estar nesse casamento sabendo a verdade. Mas você tirou isso de mim, me enganou. E quando eu encontrei consolo em outra pessoa, você me crucificou publicamente. Me chamou de vadia, de destruidora de família, sendo que você que destruiu primeiro, com mentiras. Ele tinha lágrimas nos olhos. Eu sei, fui covarde e hipócrita. E sinto muito. Aquele pedido de desculpas tardio e incompleto não curava nada, mas dava fechamento. Entendi que não tinha sido sobre mim, e isso me libertou de uma culpa que vinha carregando. Saí daquele café mais leve, mais inteira, mais pronta para seguir em frente. Guilherme me esperava do lado de fora. Como foi? Difícil, mas necessário. Ele finalmente admitiu e pediu desculpas. Guilherme me abraçou. E nós? Ainda tem nós? Olhei para ele. Para aquele homem que tinha ficado mesmo quando tudo desmoronou, que tinha perdido família por mim,
Que tinha me apoiado quando todo mundo me julgava? Não sei. Preciso de tempo sozinha. Preciso me reconstruir sem depender de homem nenhum. Preciso entender quem sou fora de relacionamento. Você pode esperar? Ele sorriu triste. Posso. Quanto precisar. O divórcio finalmente saiu, 1 ano depois daquela briga inicial. Ficamos cada um com seus bens, sem pensão, sem nada. Um corte limpo. Daniel assumiu publicamente o relacionamento com Rafael 6 meses depois. Houve escândalo, claro. Família dele ficou em choque, mas eventualmente alguns aceitaram, outros não. Ele perdeu o emprego na empresa conservadora, mas achou outro. Construiu vida nova, autêntica, finalmente. Eu passei 1 ano sozinha, fazendo terapia intensiva, redescobrindo quem era, reconectando com amigas, viajando, escrevendo, curando. E no processo, percebi que não amava Guilherme. Gostava dele, era grata a ele, tinha carinho profundo, mas não era amor. Era gratidão por ele ter me mostrado que eu ainda era desejável, e isso não era fundação para relacionamento. Quando contei a ele, 1 ano e meio depois daquela conversa no café, ele chorou, mas também entendeu. Você precisa ser feliz, Helena, e se não é comigo, então que seja com alguém que te faça. Ou sozinha, se for o caso. Só quero que seja feliz. Nos despedimos como amigos. Amigos com história complicada, mas amigos. Ele refez vida também. Casou anos depois, tem filhos. Somos cordiais quando nos encontramos. Daniel e eu também chegamos a uma paz eventual. Anos depois, quando ambos estávamos em lugares melhores, conversamos de verdade, sobre tudo, sobre as mentiras, sobre a dor, sobre as escolhas ruins de ambos os lados. Você me machucou, mas eu também te machuquei, ele disse. Dormindo com meu irmão foi cruel, mas entendo a raiva e espero que você tenha me perdoado. Perdoei, mas não esqueci e espero que você tenha aprendido a não usar pessoas como eu fui usada. Ele garantiu que aprendeu, que Rafael sabia tudo desde o início, que era relacionamento honesto, construído em verdade. E eu acreditei, porque pessoas crescem, aprendem, mudam, ou pelo menos tentam. Hoje, 31 anos depois daquela noite de vinho e raiva, olho para trás e vejo uma jornada complexa. Tenho 59 anos, sou solteira por escolha, tenho carreira que amo, amigos que valorizo, vida que construí, tijolo por tijolo depois das ruínas. Daniel continua com Rafael, feliz finalmente. Guilherme tem família bonita e eu tenho paz. As pessoas me perguntam se me arrependo de ter traído? Sim e não. Arrependo da forma, do método, da pessoa escolhida. Irmão do marido foi a pior escolha possível. Causou dor desnecessária. Destruiu relacionamentos que não precisavam ser destruídos. Se pudesse voltar, faria diferente. Terminaria primeiro, curaria primeiro, depois buscaria outro relacionamento. Seria mais limpo, menos doloroso para todos, mas não me arrependo de ter saído. De ter buscado felicidade em outro lugar quando meu casamento era mentira. Porque ficar naquela situação, aceitando migalhas, me destruindo por rejeição que nunca foi sobre mim, seria pior. Teria desperdiçado não 4, mas talvez 20, 30 anos, esperando que alguém me quisesse de forma que nunca ia querer. A lição que aprendi e que quero passar para vocês é complicada. Não é simples, como nunca traia ou sempre siga seu coração. É mais nuanceada. Quando você está preso em relacionamento que te destrói, saia. Mas saia com dignidade. Termine primeiro. Não use outra pessoa como válvula de escape, como arma de vingança, como prova para si mesma que ainda é desejável, porque isso só cria mais dor, mais complicação, mais culpa. Segunda lição: honestidade é fundamental. Daniel me machucou profundamente ao mentir sobre quem era, ao me usar como fachada. E entendo que era época diferente, que ser gay em 1994 era muito mais difícil que hoje. Mas, mesmo entendendo,
não justifica. Se você não pode ser honesto sobre quem é, não case. Não use outra pessoa, porque as cicatrizes que deixa duram décadas. Terceira lição: perdão é possível, mas leva tempo. Levei anos para perdoar Daniel, anos para perdoar a mim mesma, anos para aceitar que fiz escolhas ruins, mas não era monstro, era humana, ferida, reagindo mal à situação impossível. E esse perdão, quando finalmente chegou, foi libertador. Não apagou o passado, mas permitiu que eu vivesse no presente sem carregar tanto peso. Quarta lição: amor construído em traição raramente dá certo. Guilherme e eu não demos certo porque a fundação era podre. Começou em raiva, em vingança, em momento de fraqueza. E mesmo tendo sentimentos reais depois, aquela origem contaminada sempre estava lá. Sempre ia estar. Algumas coisas, quando começam erradas, não tem conserto. Quinta e mais importante: você é responsável por sua felicidade. Passei 4 anos esperando que Daniel mudasse, que me quisesse, que o casamento melhorasse. Esperando que ele me desse a felicidade que era minha responsabilidade buscar. Quando finalmente entendi isso, quando tomei as rédeas da minha vida, mesmo que de forma imperfeita e dolorosa, comecei a curar. Para você que está me ouvindo e se identificando de alguma forma, se está em relacionamento onde não é desejada, onde é rejeitada constantemente, onde se sente inadequada, pergunte por quê. Converse, exija honestidade. E se não vier, se só tiver desculpas e mentiras, saia. Mas saia da forma certa, com dignidade, com honestidade, com respeito por si mesma. Não use traição como saída. Não use outra pessoa como muleta. Termine, cure, reconstrua. E então, quando estiver inteira de novo, se quiser, busque novo amor, construído em base sólida dessa vez. Em verdade, em escolha consciente, em saúde emocional, não em desespero e raiva. 31 anos depois, não tenho rancor de ninguém. Não do Daniel, que finalmente vive autenticamente. Não do Guilherme, que encontrou felicidade própria. Nem de mim mesma. Fiz o melhor que podia com as ferramentas que tinha. Errei, aprendi, cresci. E é isso que importa no final. A vida é curta demais para ser vivida em mentiras, mas também é preciosa demais para ser jogada fora em decisões impulsivas baseadas em raiva. Encontre o equilíbrio. Seja honesta consigo mesma. Saia quando precisar, mas faça isso com a cabeça erguida, não se rastejando em vergonha. Obrigada por me ouvir até aqui. Espero que minha história, com todos os seus erros e acertos, sirva de aprendizado, não como exemplo a seguir, mas como cautionary tale sobre o que não fazer, sobre como dor pode nos fazer tomar decisões que lamentamos, mas também sobre como é possível reconstruir depois do fundo do poço. Vivam suas verdades, mas vivam com dignidade, porque no final é com essa dignidade que vão ter que se olhar no espelho. E eu finalmente consigo, depois de muitos anos, muita terapia, muito trabalho interno, consigo olhar para mim mesma sem vergonha, com aceitação, com paz, e isso, descobri, vale mais que qualquer relacionamento, qualquer aprovação externa, qualquer coisa. Vale tudo